Sejam todos bem-vindos ali na nossa casa em 2013, né? Estamos reiniciando o nosso calendário litúrgico anual, aí, vamos até dezembro agora, toda sexta-feira aí. Com certeza, a sexta-feira antes do carnaval, e talvez a gente não faça rito público. Estamos avaliando, tá? Talvez a gente tenha só um trabalho interno. No dia de hoje, nós vamos ter um rito, um toque e louvação ao Oxóssi, que é o orixá regente da nossa casa. E nada mais oportuno nós abrimos o ano com uma sessão, um rito com o nosso orixá regente. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o rito de hoje, falar um pouco de Oxóssi, falar um pouquinho também de espiritualidade aí nesses breves minutos que nós temos, né? Eu quero começar esse tema com uma parte do Evangelho de Jesus que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 26, que eu acho que ali ele descreve muito bem o que é o Oxóssi, o que é esse orixá. Jesus disse: olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O que Jesus está querendo dizer, né? Que ele está falando aqui da abundância, da prosperidade e da abundância. E nós tivemos, o Criador nos deu esse planeta com mar, com fruta, né, com terra para plantar, com toda a abundância necessária para nós tirarmos o nosso sustento. Então Jesus, nessa parte aqui, prosseguiria, né, a sua orientação. Quem quiser ler o versículo todo, Mateus capítulo 6, versículo 26. Ele falando exatamente para aqueles homens temerosos em relação à existência, que só se preocupavam se estavam bem estocados de comida, se tinham provimento, com o salário, né? E não se dava um tempo para a espiritualidade. Então Jesus faz um alerta ali nesse sentido, e essa parte do Evangelho, ele está falando não diretamente, mas está falando em Oxóssi, que Oxóssi é a abundância, é fartura, é saúde, né? Então hoje nós estamos reiniciando o nosso calendário litúrgico, e a gente vai realizar um rito. Preparei um pequeno texto aqui. Nós vamos realizar um rito com a finalidade desse rito hoje é reinserção de axé, fluido vital mantenedor, né? Axé, vamos descrever, fluido vital mantenedor. Nós estamos, todo lugar que nós vamos, existe axé. O Espiritismo denomina fluido cósmico universal. E as suas derivações. Então, quando a gente pega uma fruta numa árvore, ele tem axé, só que é fluido condensado, ele está materializado, né? Mas nós temos no plano sutil, no plano oculto, espiritual, também fluidos, vibrações, né, que estão à nossa volta, que existe um único mantenedor, que é o Criador, que é Deus. Independente do nome que a gente dê para ele é o grande mantenedor do fluido cósmico universal que, pelos seus desdobramentos, gera todas as formas de vida e de matéria que nós temos conhecimento. Tá? Então, finalidade do nosso rito de hoje é reinserção de axé, fluido vital mantenedor, na vibração de Oxóssi, que é o nosso orixá regente da nossa casa. Para tanto, estaremos com flores e frutas oferendadas na frente do nosso congado, devidamente consagradas, constituindo-se um condensador energético, liberador de prana vegetal, que será manipulado pelos caboclos. Este axé, trabalhado pelos guias,
é potencialmente movimentado em benefício de toda a nossa egrégora e dos presentes, enfim, da comunidade terreiro. Corpo mediúnico, assistência no mundo espiritual que aqui vem. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, depois nós continuamos aqui o nosso texto ali. Veja bem, nós estamos ali na frente do congá. Vocês vão entrar ali, vocês vão ver frutas dispostas no chão, na frente do pilão que tem ali no congá. Está com flores. Essas frutas estão cortadas. Elas estão cortadas, dispostas no chão. Por que se cortou a fruta? Para liberar axé, liberar fluido. Poderíamos afirmar que essas frutas foram sacrificadas, ou seja, elas foram ritualizadas para o sagrado, ou sacralizadas. O sentido de sacrifício é esse: é consagrar para o sagrado, sacralizar. Não se associa sacrifício a sofrimento, fingimento de dor, não é nesse sentido, né? Sentido religioso. Então aquelas frutas ali estão para que o fluido vital condensado ali, que veio da natureza, foi Deus que criou, né? Se condensou. Nenhum homem criou a maçã, nenhum homem criou a banana, ou o abacate, ou o melão. É a natureza que criou essas frutas, não é verdade? Então foi o Criador. Então nós estamos manipulando, movimentando esses elementos, né? Através de um corte ritual sacralizado, consagrado na frente do congá. Este é um rito específico, feito à parte, antes do início da sessão, que objetiva dispor os elementos na frente do congá, que para nós é sagrado. Dispor os elementos, liberar essa energia, para que no desenvolvimento do rito que foi elaborado, no desenvolvimento ritualístico, através da mediunidade, os guias espirituais, aí sim, eles vão movimentar esse fluido, vão movimentar esse axé em favor de nós, junto com outros fluidos, ectoplasma, fluido da natureza, outros fluidos que nós não conseguimos entender, que a capacidade de consciência magística das entidades que eles têm outorga espiritual para movimentar determinados sítios da natureza, que potencialmente têm essas energias dos orixás, todas são movimentadas em prol da nossa saúde, do nosso reequilíbrio, do nosso fortalecimento mental, do nosso discernimento. Então a gente recebe isso quando passamos lá por dentro, e agora já estamos recebendo. Muitos de vocês também doam, estão doando fluidos, estão doando ectoplasma. Vocês vão observar que tem frutas que também ali estão, que não estão cortadas. Essas frutas elas têm uma outra destinação. Elas serão redistribuídas na corrente mediúnica, entre os médiuns. Significa redistribuição de axé. Cada médium trouxe uma determinada fruta, a gente bota tudo junto nas bandejas, depois redistribui. Relembrando que nós somos uma comunidade, nós somos uma coletividade, nós não trabalhamos sozinhos, nós dependemos um do outro para a manutenção da nossa corrente, da nossa terra. Está claro isso? É terrível quando a gente faz um rito, elabora um rito e tem aquela coisa do segredo, ninguém sabe por quê, como foi feito, qual é a finalidade. Nós seguimos na nossa casa também Allan Kardec. E Allan Kardec nos instrui, nos ensina, tudo nós submetemos à luz da razão, discernimento, analisarmos, inferirmos e compreendermos. E tudo tem fundamento no campo da ciência. Não existe o sobrenatural, o metafísico, o milagroso que não se explica. Então, tudo tem que ter uma fundamentação no campo da energia, do movimento de energia, sobre a ótica do eletromagnetismo e da ciência dos fluidos. Claro? Bom, aquele axé que nós vamos receber para a saúde, para a cura, para o bem-estar, depois eu vou falar ali qual é o nosso comportamento em relação a esse axé. Mas vamos continuar aqui falando com o nosso orixá.
de Oxóssi, e diz o seguinte: lembramos que Oxóssi, simbolicamente, é o Deus caçador, Senhor das florestas e de todos os seres que nela habitam. É o orixá da fartura, da riqueza, da abundância e da saúde. No que é que nós vamos buscar o conhecimento do panteão dos orixás? Ou da cosmogonia dos orixás, da origem dos mitos? Nós vamos buscar, na origem Nagô, iorubana, africana. Oxóssi era cultuado lá na cidade do Queto. Originalmente, se cultuava. Não se tinha o culto aos orixás como é feito hoje no Brasil. Uma comunidade, uma determinada agremiação cultua todos os orixás no mesmo espaço sagrado. Naquela época da África não era assim. Bom, Oxóssi é o Senhor da humanidade. Oluaé ou Ori Araé quer dizer o Senhor da humanidade, aquele que garante a fartura aos seus descendentes. Este orixá cumpre um papel civilizador importante, pois na condição de caçador representa as formas mais arcaicas de sobrevivência humana. A própria busca incessante do homem por mecanismos que lhe possibilitem se sobressair no espaço da natureza e impor a sua marca no mundo desconhecido. Representa aquilo que há de mais antigo na existência humana, a luta pela sobrevivência. Oxóssi é o orixá da fartura e da alimentação, aquele que aprende a dominar os perigos da mata e vai em busca de caça para alimentar a tribo. Mais do que isso, Oxóssi representa o domínio da cultura, entendendo a flecha como utensílio cultural, visto que adquire significados sociais, mágicos, religiosos sobre a natureza. Acima de tudo, Oxóssi é astúcia, inteligência e cautela, que são atributos deste orixá. Pois, como revela a sua história mítica, esse caçador possui uma única flecha. Portanto, não pode errar a presa e jamais erra. Oxóssi é melhor naquilo que faz, está permanentemente em busca de perfeição. Aqui nós temos Oxóssi, ele jogou a flecha, está vendo que ele está com arco, mas não tem nenhuma flecha. Ele está olhando, observando o transcurso da flecha, onde ela vai cair. Esses ensinamentos estão dentro do mito do orixá, da sua criação, e eu queria comentar um pouco, trazendo agora para o nosso momento presente. Ou seja, todos nós temos que caçar diariamente, não é verdade? Nós temos que sair para trabalhar, nós temos que garantir o nosso provento, nosso ganho, o estudo. Ou seja, nós temos que sermos provedores, se não temos uma família, de nós mesmos. Porque não é comum, no aspecto moral, social e psicológico, nós sermos dependentes de um outro, não é verdade? Nós somos dependentes até uma determinada idade, depois nós temos que dar um passo, sair para a selva da vida e buscar a nossa independência e sermos provedores de nós mesmos até virmos a construir uma família. Aí o ciclo se reinicia. Cada um de nós tem um Oxóssi dentro de si. Um momento que tem que buscar o seu provento, buscar o seu ganho, a sua sustentação. Vocês concordam com essa alegoria? A questão do provento material, mas tem um outro sentido alegórico dos ensinamentos que Oxóssi nos dá, que ele é metafísico, ele é espiritual. Ele perpassa os anos e se mantém atualizado. Se nós encararmos como provento do Espírito, qual é o provento, qual é o alimento, qual é a abundância do nosso Espírito? O que a flecha de Oxóssi nos significa para a gente ser certeiro? O que nos sustenta espiritualmente falando?
nós estamos numa selva, que é a selva da existência. Nesse ciclo humanizado, terreno. Porque existem leis universais que elas sobrepairam sobre qualquer misticismo mítico, independente de religião. A reencarnação é uma. Reencarnação. Ou seja, todos nós aqui vamos encarnar. Todos nós vamos ser atingidos por uma flecha certeira que vai horizontalizar o nosso espírito. Nós vamos encarnar. Anterioridade da alma. Nós já tivemos encarnações anteriores. Voltaremos a reencarnar. Isso são verdades universais que não é porque a codificação espírita fala, o hinduísmo fala, o budismo fala, são verdades cósmicas universais que nós entendemos dentro da Umbanda que nós praticamos, acreditamos em reencarnação. Então, qual é o provento do nosso espírito que nós temos que buscar? Vamos esquecer um pouquinho a materialidade, vamos esquecer o ganho financeiro, a reforma da casa, o imóvel novo. Vamos ter uma perspectiva de Oxóssi dentro de uma lei maior de evolução espiritual. O que nós podemos buscar para alimentar o nosso espírito? E temos abundância e prosperidade espiritual. Então eu quero provocar essa reflexão em vocês. Porque nós temos um condicionamento, todos nós, imediatista. Gostamos de oferendar para o orixá, de oferendar para o sagrado, de oferendar para o santo, pedir promessa, pedir milagre. Mas muito contingenciado no aqui e agora, no emprego, no concurso, na saúde, naquele momento de dor, de doença, adquirir uma moradia nova, uma transferência, uma promoção, uma viagem que eu idealizo, que eu quero fazer. Tá, é válido? É válido. Claro que é válido. Nós estamos na matéria. Nós temos que existir aqui. Eu tenho que sair ali para fora e pagar minhas contas. Eu tenho que ir nesse mercado, eu tenho que ter o que comer. Se eu ficar doente, eu vou ter que ir no médico, eu tenho que comprar. Ok? É válido? É válido. Mas será que a nossa existência é só isso? Será que nós vamos passar 70, 80 anos na matéria, encarnados, só vibrando na subsistência material? No ganho, na saúde, na casa nova, na viagem, na aposentadoria. E aí vem os motivos de sofrimento, de dor. Porque eu sofro pelo que eu não tenho e pelo que eu tenho. Se eu tenho um bom salário, eu tenho medo de perder o emprego. Eu sofro por isso. Sofro pelo que eu tenho. Se eu não tenho aposentadoria, eu não sei se a minha aposentadoria vai ser boa, eu sofro pelo que eu não tenho. Mas será que eu já estou com 50 anos? Faltam 8, 10 anos para me aposentar. Eu vou ser otimista, 10 anos, se aposentar com 60, hoje já é uma realidade, mas tudo bem. Então a gente sofre muito por isso. E voltando ao que nós falamos no início, olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial os alimentos. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual o valor que nós estamos dando para a nossa existência espiritual? Será que eu peço que Oxóssi me dê discernimento para mim ter uma compreensão espiritual melhor, para que eu consiga, quem sabe, ter uma terceira idade mais equilibrado, mais pacificado, mais amoroso, mais sereno, menos ansioso, menos inseguro? Será que eu peço para o Oxóssi para ele me ajudar, que eu tenha com a sua flecha certeira para me identificar quais são os recalques que eu tenho dentro de mim, as culpas, e conseguir me ir transmutando, isso me transformando?
para mim ter mais equilíbrio, mais serenidade, mais paz interior. Então eu quero provocar essa reflexão. Os orixás são forças divinas na nossa concepção, estão aí para a gente, para nos auxiliar. Agora, o que nós vibramos em relação a eles? Quantos de nós, centenas de milhares, fomos na praia pedir saúde, abundância, prosperidade para Iemanjá, e o que nós deixamos lá na praia? O que nós deixamos lá? O que nós deixamos? Não estou falando de deixar de pedido fisicamente. O que nós deixamos lá? Lixo. Deixamos lixo. E esse lixo ele é simbólico, ele representa o nosso estado de consciência coletiva ainda. Nosso psiquismo ainda tem muito lixo no nosso psiquismo. Todos nós. Inclusive a gente se inclui, não somos um ser especial. Vocês concordam com essa reflexão? Que bom. Para que possamos receber todo o axé deste orixá durante os passos agora lá dentro, se impõe que nos livremos das, quanto for possível nesse momento, de qualquer culpa, né? Culpa. Já se sentir culpado. Eu sou culpado porque eu não tenho um bom emprego. Eu me sinto culpado porque eu estudei pouco. Eu me sinto culpado porque eu perdi a namorada, eu perdi o namorado. Eu me separei, a culpa é minha. Eu sou culpado. E assim nós temos uma série de prisões interiores que a gente vibra na culpa, que a gente se autoflagela emocionalmente, se cobra. Isso nos dá ansiedade, nos dá depressão, melancolia, e nós não conseguimos ter serenidade. Nós não conseguimos pacificar nosso ser essencial, nosso espírito. Então, vamos nos livrar da culpa. Vocês façam uma reflexão. Jesus era consolador. Ele não imputava a culpa a ninguém. Então a gente tem um processo judaico-cristão para bater lá nos hebreus antigos, lá na raça branca, Velho Testamento, de muita culpa, de muita autoflagelação, de muita cobrança, de muito sacrifício. Sacrifício quer dizer dor, de compungimento, de autoflagelação. A Idade Média impingiu isso na consciência coletiva, planetária, através do catolicismo. Até hoje ainda vibramos no sofrimento, no Calvário, no Holocausto. Nós temos que nos libertar disso. O combustível disso é a culpa. Então a gente tem que se assumir sem culpa que nós somos. Meu casamento não deu certo. Eu não consegui tirar direito. Tanto que eu queria. Puxa, mas eu fiz um curso técnico. Me dá uma ganha-pão. Eu tenho um filho que saiu de casa. E aí vai, os nossos recalques, os nossos medos que geram culpa. A questão da nossa sexualidade, a questão da nossa aparência, sou feio, sou bonito. E aí vai. Né? E um outro aspecto que é importante, para a gente receber o axé do orixá na sua plenitude de prosperidade e abundância cósmica também, é nós não nos desculparmos frente à existência. Tipo assim, desculpa por eu existir, sou um fracassado. Tipo assim, se desculpar sempre. Está sempre se desculpando. Está andando na rua, a pessoa pisa no seu pé, você pede desculpa. Desculpa para o meu pé estar embaixo do seu. Então, é o culpismo e o desculpismo. Porque o ser que ele é preenchido pela culpa, ele se desculpa, porque a autoestima dele é baixa. Entendeu? No momento que você começa a te aceitar, te libertar de toda essa cobrança interna com a gente mesmo, a gente consegue se pacificar, ser mais sereno, mais equilibrado. Eu passo a não me desculpar frente à vida, frente aos outros. Não quer dizer que eu vou ser arrogante, que eu vou ser onipotente, que eu vou ter soberba, não é nada disso. Mas sou um ser mais sereno, mais equilibrado, mais pacificado.
Então, se nós conseguirmos fazer esse exercício hoje, uns breves momentos, e se liberar um pouquinho de toda essa cobrança, de toda essa culpa que a gente traz no nosso consciente, tentar identificar alguns pontos da nossa vida de relação com família, com o campo afetivo. Quantos de nós procuram centros espíritas, igrejas, e às vezes a parte do relacionamento afetivo está desestruturada, a pessoa tem uma nível de culpa muito grande. As mulheres ainda têm isso. As mulheres ainda se cobram muito pelo sucesso, pela felicidade de um relacionamento, né? Que bom que na Umbanda que nós temos Pombagira, que vem nos libertar desse atavismo de culpa, né? Nos descomprimir e nos trazer uma mensagem de Evangelho, né? Quando vocês entrarem lá dentro, eu vou ler um textinho aqui do Evangelho, que a gente, fazendo uma correlação com o que a gente falou, para vocês refletirem. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, não existe treva exterior. Está dentro de nós. Os nossos olhos são os olhos da nossa consciência espiritual. Como nós nos enxergamos? Eu me enxergo um ser capaz, me enxergo um ser bom. Não quero explorar essa dualidade, bom, mal, certo, errado. Não é por aí. Mas tipo assim, se eu não me vejo como um ser de luz, se eu não me amo, se eu não vibro amor comigo, se eu não me aceito, se eu não me liberto da culpa, eu vou ter treva dentro de mim. E se eu tenho treva dentro de mim, espiritualmente falando, eu vou ter treva por fora, eu vou ter inimigo, eu vou ter desafeto, eu vou ter dificuldade de relacionamento, eu vou ter limitação de comunicação. Então, N situações que externamente vêm de como eu estou por dentro de mim. Então, Jesus está querendo dizer nessa mensagem isso aqui. A candeia do corpo são os olhos. O que é a candeia? Aquilo que acomoda a lamparina, né? Antigamente, se for uma lamparina, né? Candeia, bota lamparina para iluminar. Então a candeia do corpo são os nossos olhos, mas não é nossos olhos de carne, nossos olhos espirituais. Feche os olhos e se olha para dentro de ti. Como tu te enxerga? Nós vamos fazer esse exercício antes do nosso ritual do fogo aqui na frente. Vamos fechar os olhos e para vocês olharem com os olhos espirituais para dentro de vocês. Como vocês se enxergam. Fazer esse exercício. Terminando, recebemos todos com alegria pela oportunidade de nos reencontrarmos mais uma vez nesta vivência templária religiosa. Para nós, esse pequeno templo é um espaço sagrado. Esse espaço nos oportuniza as experiências práticas tão necessárias para a nossa espiritualização e a expansão da nossa consciência e religiosidade. Parafraseando Oxóssi, o estudo por si só, sem a experimentação metafísica, é como arco sem flecha. Não atinge o espírito para evoluir. Não adianta eu saber tudo no intelecto. Eu decorei as obras básicas do Kardec, eu li todo o André Luiz, todo o João de Anjos, eu li todos os livros de Umbanda, Teosofia, eu sei tudo de extraterrestre. E eu não tenho uma vivência interna, metafísica. Ali no chão, com toque, com canto, com elemento ritual, com liturgia, me propicia que eu tenha uma experiência interior metafísica. Como a mediunidade, que é uma bênção
que a misericórdia divina nos deu para nós nos reequilibrarmos na existência, e de mãos dadas com os nossos guias, com os nossos protetores, com os espíritos benfeitores que vêm, nos auxiliar. Falando em espírito, nós esquecemos deles, eles estão aqui. Espírito, eu preciso dar comida para espírito? Aquelas frutas que ali estão cortadas, aquele axé que está ali liberado, o fluido vital, mantenedor, se descomprime da fruta, criticamente se eteriza. Espírito, o pastor ele não precisa se alimentar de coisas materiais. Eles se alimentam, sim, mas do próprio prana existente no mundo astral. Não quer dizer que nós não possamos oferendarmos algo para os espíritos para eles virem comer. Literalmente eles comem, porque estão materializados. Sorvem os fluidos vitais desses elementos. Não indicamos que se faça oferenda para espíritos, para pedir coisa. Seja o que for. Porque você vai criar uma vinculação energética, vibratória, e você tem que saber lidar com isso. Então, quando nós oferendamos para que esse fluido seja movimentado pelos espíritos benfeitores que comparecem à nossa egrégora, na contraparte astral, e eles movimentem esse fluido com outros fluidos e revertem em benefício de nós mesmos que ainda estamos na existência física material. Tá? Vamos para o nosso ritual de fogo. Eu queria encerrar dizendo: salve o rei que é o Oxóssi, o Quearô, e se ele é rei, é porque ele domina a si mesmo. Oxóssi é rei na mata. Ele não é rei porque ele é vaidoso. Ele não é rei porque ele fica envaidecido desse título. Ele é rei porque ele domina a ele mesmo. Ele entra na mata e não é pego pelo inimigo. Ele não cai em armadilha. Não tem macaia e tira ele do caminho. Ele pisa na folha, ninguém vê onde ele pisou. Ou seja, ele domina o psiquismo dele. Oxóssi tem paciência. Dia de tempestade ele não entra na mata. Ele sabe o dia que tem que ir. E ele convive com a abundância que a mata oferece para ele em equilíbrio. Ele não tem cobiça. Ele não desperdiça. Ele não tira além do que a abundância da mata pode dar para ele. Façamos o exercício como nós somos. E que Oxóssi nos leve, nos indua, nos guie, realmente o nosso discernimento nesse exercício que nós vamos fazer agora no ritual do fogo. Vocês vão receber o axé, o passo para dentro. Que a gente consiga, passo a passo, termos maestria interior, ou seja, conseguimos chegarmos num ponto da nossa caminhada e sermos reis de nós mesmos, assim como Oxóssi é rei. Bom, vou passar para